Fala galera, beleza? Hoje para vocês, exercício da UFO. Se liga aí. E aí, vamos lá? Antes de tudo, o exercício vai aparecer aí para você. Dá um pause, tenta resolver, depois volta para cá. E aí pessoal, conseguiram? Vamos lá então? Larga o lápis, se liga na resolução. Olha só, o exercício aqui que ele fala de números complexos, né? Ele fala que são raízes cúbicas, ele fala que Z1 e Z2 são duas dessas raízes, né? Então, raízes cúbicas eu teria 3. Mas ele não fala nada da terceira, ele fala que o Z1 e o Z2 são duas. O Z1 está no primeiro quadrante, o Z2 ele é da forma BI, tá? E o B é negativo. Isso já me faz pensar no seguinte. Tenho aqui o plano de Argand-Gauss, né? Eixo real e eixo imaginário. Se o Z2 ele é da forma BI, quer dizer que a parte real é zero. Então ele está em cima do eixo imaginário, tá? E o B é negativo. Então por isso que eu já coloquei ele aqui embaixo, certo? E mais, se eu for pensar no módulo, né? Módulo de um número complexo, o módulo é exatamente a distância, né, do afixo até a origem. Então esse tamanhozinho aqui, que no caso é o B, ele é o módulo. Isso daqui é o B, né? O B que está em cima do eixo. Então esse pedaço aqui é o módulo do Z2, tá? E vai ser, como a gente sabe, né, o módulo para todos os outros. O módulo é sempre igual. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte. Se eu tenho raízes cúbicas, eu tenho 3 raízes, né? Já tenho uma aqui e eu vou ter as outras duas. Uma vai estar no primeiro quadrante, a outra vai estar no segundo. Como que eu sei disso? Se são raízes cúbicas, essas raízes elas são os vértices de polígonos, tá? Sempre polígonos regulares. Raiz cúbica, 3 raízes, então vão ser vértices de um triângulo equilátero. Tá? Se fosse 4 raízes, aí seriam vértices de um quadrado e assim por diante, tá? Sempre polígonos regulares. Então eu já sei, né, que elas são vértices de um triângulo equilátero. Então, uma delas já está aqui, em cima do eixo, a outra vai estar no primeiro quadrante, né, que ele fala que é o Z1, no caso, Z1, e a outra vai estar, eu nem vou precisar dessa outra, tá? Mas ela vai estar aqui no segundo quadrante, formando então o meu triângulo equilátero, né? Como? Se eu ligar as 3, eu tenho o triângulo equilátero. E por que eu estou falando tanto desse triângulo equilátero? Porque a gente vai ter que lembrar de uma coisa. Ó, vou traçar aqui pra gente o seguinte. Antes de tudo, eu vou traçar os módulos, tá? Como assim? Aqui eu tenho um módulo que eu falei, né? A distância do afixo até a origem. Aqui eu tenho outro módulo, na verdade é o mesmo, tá? Módulo, distância do afixo até a origem. Então, como é o mesmo módulo, esse pedacinho é igual a esse. Eu vou usar a geometria plana. Eu não preciso saber da terceira não, tá? Apesar de se quiser traçar aqui a terceira, não tem problema nenhum. O que eu preciso entender é quanto vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu preciso encontrar ele, certo? E aí é o seguinte. Todo polígono regular, ele é inscritível em uma circunferência. Então, se a gente pensar na circunferência aqui, né, a gente tem um polígono regular, ele vai determinar arcos. 3 arcos iguais neste caso, né? E esses arcos, eles são, como que eu vou encontrar, né? 360 dividido por 3, 120. Então, quer dizer que este ângulo central aqui, ó, entre os dois módulos, vai ser igual a 120, tá? Isso daqui, ó, 120 graus. E aí você está falando assim, mas por que você está encontrando isso? Porque eu vou precisar encontrar o ângulo, né, da reta, a angulação da reta que ele está querendo. Ele quer saber qual que é o coeficiente angular da reta que liga esses dois carinhas aqui. Já vamos fazer ele aqui, ó. Aqui, vou ligar os meus dois complexos aqui, né, minhas duas raízes. Tá? Por
Por quê? Porque eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó. Porque ele está querendo justamente o coeficiente angular dessa reta, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Já descobri que aqui é 120. Perceba agora, usando geometria plana, que eu tenho um triângulo aqui, ó, que ele tem dois lados iguais, então ele é um triângulo isósceles, e esse ângulo aqui é de 120. Ou seja, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se aqui é 120, restam 60 para os outros dois. Só que como ele é isósceles, os outros dois serão iguais. Então 60 dividido por 2, eu vou ficar com quanto? 60 por 2 eu vou ficar com 30 para esse daqui e 30 para esse daqui. Tá? Tudo bem? E agora? Vamos lá, preciso chegar lá no θ. Pessoal, presta atenção aqui, ó. A gente já sabe que é 120, né? Eu vou apagar aqui para a gente fazer uma coisinha aqui, ó. Fazer assim. Eu tenho os eixos aqui que são perpendiculares, concorda comigo? Se os eixos são perpendiculares, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo reto. Olha lá. Esse aqui, ó, é um ângulo reto, 90 graus. E aí, se tudo é 120 e esse é de 90, quanto que sobrou aqui para cima? Quanto sobrou para este ângulo aqui, ó? 30, né? 30 mais 90, que vai dar o 120. Tudo bem? E aí a gente chegou no ângulo que a gente queria. Por quê? Olhando de novo aqui, ó, para esse triângulo pequenininho aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30 aqui e um ângulo de 30 lá. E esse θ é um ângulo externo a esse triângulo pequenininho. E aí a gente já sabe que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então o θ é a soma do 30 mais esse outro 30. E aí a gente acaba de descobrir, então, que o θ ele é igual a 60 graus. Não é isso que o exercício quer, calma aí. Tudo bem, então? A gente usou a parte de números complexos, usamos um pouquinho de geometria plana, e agora vamos terminar o exercício com a geometria analítica, né? Ele quer o coeficiente angular dessa reta aqui que a gente fez, né? A reta que liga aqui Z1, que passa por Z1 e Z2. Gente, o que eu preciso lembrar? Coeficiente angular. Coeficiente angular pode ser calculado pela tangente do ângulo. Então, o coeficiente angular, como a gente já tem o ângulo, vai ser tangente de 60. E aí você sabe, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Certo? E esse é o resultado do nosso exercício. Espero que tenham gostado, um exercício bem elaborado, tá? Envolvia bastante coisa. Espero que tenham gostado. Deixa aí seu like, compartilha o vídeo, tá? Manda para uma galera aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Até a próxima então. Tchau!